Eu sou a Valéria, sou uma das coordenadoras da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Eu sou Ariovaldo Ramos, sou um dos coordenadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos é um movimento que nasce em 2015 para 2016, protestando contra o impeachment por reconhecer nele um golpe de Estado. A grande inovação desse movimento é que ele parte de um grupo de evangélicos, ele parte de crentes em Cristo que não gostaram de ver a sua fé sendo usada nem pela bancada evangélica, nem pelo presidente da casa, o Eduardo Cunha, na época, sendo instrumentos e instrumentalizadores daquele golpe. É um movimento voluntário, organizado em cerca de 20 estados brasileiros. Nós nos representamos a nós mesmos, os evangélicos que fazem parte deste movimento. E por que a gente manteve o nome evangélico e fez questão do nome evangélico? Porque nós decidimos nos contrapor à chamada bancada evangélica, que se dizia representante da igreja evangélica e, portanto, dos evangélicos. Nós saímos, então, mobilizando, reunindo pessoas, reunindo crentes preocupados com a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, preocupados em promover justiça e preocupados, sim, como a Bíblia nos ensina, com o direito da viúva, do órfão e do pobre, entendendo que é isso que agrada a Deus. Então, nossa reação e nosso protesto evolui de um protesto para uma luta pelo direito humano. Essa é a nossa missão, levar uma formação para a base de tal maneira que a igreja evangélica não possa ser manipulada por fake news, por ações deliberadamente desonestas. Temas que trabalhamos são a Bíblia e o direito à terra, a Bíblia e o direito à moradia, a Bíblia e a situação da mulher, a Bíblia e a questão da infância. A gente sabe que a Bíblia de fato tem todas as respostas. Como crentes que somos, acreditamos sim que a Bíblia carrega respostas que são importantes tanto para a nossa vida pessoal quanto para essa vida coletiva. Estaremos prontos para dar razão a todos que nos perguntarem sobre por que cremos e por que lutamos por um Estado de direito, por um Estado de democracia, por um Estado de liberdade. Que sejamos aqui irmãos em Cristo, uns segurando os outros, trabalhando na promoção da democracia, do direito e da justiça. Olá, meu nome é Priscila, sou da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito no Núcleo Rio de Janeiro e dando continuidade às nossas pastorais virtuais, porque não paramos durante a quarentena, temos seguido com o nosso processo de formação, só que de maneira virtual. Hoje teremos a reflexão do pastor e psicólogo Remi Damasceno, trazendo uma breve meditação sobre um texto bíblico para que possa nos ajudar nessa caminhada em dias tão difíceis. Aproveite e divulgue. Obrigada. Oi, juntos mais uma vez, nesse momento de culto. De forma virtual, a gente gostaria que fosse presencial, mas ainda não chegou o momento. Mas o importante é estarmos juntos, na consciência de que precisamos um do outro. E eu espero que esses minutos de reflexão na palavra de Deus contribua para que você viva melhor, que você se encontre melhor na sua relação com Deus e com as pessoas. Nós daremos continuidade hoje à série de sermões
vida, encanto, um passeio em alguns salmos. E hoje nós veremos o precioso Salmo 120. E você vai entender por que ele é precioso. Eu convido você a ler comigo esse salmo. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Esse Salmo 120 é o primeiro de 15, chamado de Salmo de romaria, de romagem ou dos degraus. Provavelmente era um salmo recitado, cantado na procissão em direção ao templo. Por isso é chamado de romaria, salmo de romagem ou de romaria. Ou dos degraus, porque alguns dizem que ele era recitado, cantado entre os 15 degraus, em cada degrau, um salmo seria recitado, cantado, entre o átrio das mulheres e o átrio dos israelitas. Então seria cantado em cada degrau, mas a versão, assim, a perspectiva mais consistente é de ser nessa procissão. Mas veja a beleza do texto. Por que isso é importante? Por isso que eu falei. É porque esse salmo não retrata a experiência individual, mas sim coletiva. Essa é uma experiência coletiva. E ele apresenta uma angústia. E qual é a angústia? É de se sentir forasteiro. E de fato, para o povo, era realmente viver entre gentios. Mas isso cabe para todos nós, um sentimento de perceber-se como um forasteiro entre inimigos. E aqui ele fala de habitar em Meseque, que fica no extremo norte, fora da terra de Israel, no extremo norte, ou Quedar, que se encontra ao sudoeste, é uma tribo dos edomitas. Ou seja, não tem como morar nas duas, evidentemente, mas é que o povo vive em terras estrangeiras, é essa a ideia. E o que implica viver em terras estrangeiras? O que implica a gente se sentir estrangeiro na nossa própria terra? É que a gente habita entre pessoas que sentem prazer na mentira e que sentem prazer na guerra. E por mais que eu grite, sejamos verdadeiros, vivamos a paz, essas pessoas não querem nem a verdade e nem a paz. O prazer deles é viver na mentira, é produzir guerra, dissensão, ódio. Isso sufoca a alma. E aqui, a primeira questão que é importante é que nós precisamos abandonar as ingenuidades de pensar que não existe gente má. Jesus falou que haveria na igreja lobos em pele de cordeiro. Há gente má dentro da igreja. Há gente má em todas as instituições da sociedade. Há pessoas maldosas que mentem, que estruturam falsidades e te enredam em narrativas que não fazem justiça ao que você fez, ao que você falou, mas as pessoas sentem prazer na mentira. E se puderem, vão criar intrigas para comprometer a sua vida. É isso mesmo, é isso mesmo. Há pessoas que sentem prazer. Prazer. Tem alguma dúvida? Vai para as redes sociais, principalmente Facebook, vai lá. Você vai ver gente jogando fora amizade, história, reputação de si, inclusive, em nome da guerra, sustentando mentiras. Há pessoas que sentem prazer nisso.
É uma fragilidade a ingenuidade. É uma fragilidade racional, porque se você olhar com critério para a vida, você vai perceber que tem gente má. É uma fragilidade emocional, porque somente sob profundos afetos para não conseguir enxergar as mentiras e as maldades. E acreditar que as pessoas são boas, enfim. E somente sob profunda fragilidade espiritual para acreditar que quando você chega numa igreja, você encontra um oásis. Perceba, a ideia de um oásis completo, essa igreja é sua família, pode ficar em paz. Não existe isso, meu amado. Não existe isso em lugar nenhum. Porque, infelizmente, eu estou falando isso lamentando, tá? Não existe lugar nenhum onde não exista gente má. E Jesus já advertiu isso. Então não venha com ilusões de pensar que existe alguma esfera da sociedade pura, sem maldades, consistentes, porque não existe. Agora, também não entre em descrédito. Tem muita gente boa nesse mundo. E eu espero que seja você, eu espero que eu seja também. E isso não significa sermos perfeitos, mas que nós lutamos pela verdade, pela paz. Acreditamos nisso. E quando mentimos, nos arrependemos. E quando criamos intriga, nos arrependemos. Porque a gente quer é o que há de bom. A gente quer ser fiel a Deus. Mas existe a maldade. E existe gente boa. E eu espero que você tenha sabedoria na vida para escolher as boas pessoas para se caminhar. E aí o salmista apresenta uma outra questão. Quando ele clama ao Senhor e ouve a resposta do Senhor, do que aconteceria diante desse quadro dos maldosos, dos beligerantes que gostam das intrigas, das guerras, a nossa ingenuidade viria e nos diria o seguinte: Deus vai nos livrar desses maldosos. Meu querido, isso é impossível. Impossível. E novamente eu falo isso lamentando. Aquele maldoso que atravessou a sua vida, ele pode ter ficado no passado, mas surgiram outros. É por isso que abandonar convívios, porque parte do grupo apresenta-se marcado pelo mal, constitui um problema, porque você vai para outro grupo que apresentará algo semelhante, a não ser que seja um grupo de amigos. Que aí é uma clara escolha dos componentes. Mas numa igreja, num ambiente de trabalho, a não ser que seja muito disseminado o mal, mas se é localizado é inevitável, sempre vai ter. E aí, o que o salmista diz, o que é a consequência que se dará na vida dessas pessoas? Eu não vou ficar livre delas em definitivo, eu sempre vou ter o contato com pessoas maldosas na minha vida. Mas o que acontece com essas pessoas maldosas? Elas ficam refém do seu próprio mal. Triste é a vida do mentiroso. Ele sempre se encontrará sob o medo de ser descoberto. E se descoberto, perderá todas as pessoas que acreditavam diferente sobre ele. Ou poderá perder. E ele vive sob esse medo. A mentira é um terror. É um mal que corrói a alma do mentiroso. Corrói a alma do mentiroso. Quem estrutura a vida fomentando intrigas, dispersa e distancia de si aqueles que gostam da paz e só vai viver entre os beligerantes. Terrível, terrível. Aquele que estrutura a vida no mal sofre mais do que aquele que é alvo da intriga. Porque ele se afasta de Deus, afasta as boas pessoas de si e aproxima aquelas que são ruins. E se porventura aproximar pessoas boas, só aproxima porque essas pessoas não sabem da verdade. Porque se descobrirem, se distanciarão. Sofre muito quem estrutura a vida no mal. E eu espero em nome de Jesus que você não estruture a sua vida na mentira e nem na produção de intrigas. Ao contrário, que você seja um bem-aventurado promotor da paz,
e que o seu sim valha sim, e seu não signifique não, que você seja verdadeiro nas suas palavras. Mas aí o salmista fala, tá bom, tem gente ruim, o maldoso sofre as consequências e eu que estou trilhando um caminho da paz, da verdade. Eu não vou conseguir me livrar do mal. E aí, como que eu vivo? E ele fala, Deus é aquele que ouve o meu clamor. Deus é o espaço, a pessoa que produz consolo e paz na alma. Isso não significa abrir mão das estratégias de enfrentamento do mal na sociedade. Isso é importante. Isso é importante. E para isso nós temos leis, tem prisão, tem greve, tem protesto, tem processo judicial, entre outros caminhos. Não significa que a lei seja justa, a greve, o protesto, o processo judicial, mas são caminhos de enfrentamento do mal no campo social. Também a gente não deve abdicar das estratégias de enfrentamento do mal nas relações interpessoais. Isso também é importante. Quando a gente identifica que perto de nós há uma pessoa maldosa, a gente deve se afastar, porque ela pode nos prejudicar. Aliás, ela irá nos prejudicar, mais cedo ou mais tarde. Diante de uma pessoa maldosa, eu vou até ela para ajudar. Deixo ela lá e volto. Eu não trago para perto. Uma pessoa mentirosa, eu vou até ela e ajudo, mas eu não trago para perto de mim. Uma pessoa beligerante que cria intriga com tudo, eu vou até ela e ajudo, mas não trago para perto, eu me afasto. Você sabe disso. Pessoa mentirosa vai mentir sobre você. A que cria intriga vai criar intriga e vai criar guerra na sua vida. A gente deve se afastar. A gente deve ajudar, indo lá e voltando, nunca trazendo para perto. E tem pessoas que falam assim, quando eu encontro isso eu desabafo e falo tudo para essa pessoa. Eu não acho isso um bom caminho não, mas você fique à vontade. A pessoa maldosa, se você a confronta, ela mentirá sobre você e criará intrigas diversas. E você, se você for verdadeiro, você não vai mentir, ela vai mentir. Enfim, é preciso sabedoria no trato com o mal para mantê-lo o mais longe possível de si. Mas eu quero que você entenda que existe uma dor, um sentimento de angústia, de asfixia, por se sentir estrangeiro, forasteiro onde se vive, porque você se vê rodeado por gente ruim, má. E Deus é o espaço de vida. É aquele que pode trazer paz para a alma apesar do contexto em que vivemos. Ele é o nosso refúgio seguro de paz e alegria. Deus é aquele que guarda a alma da gente. É aquele em que eu posso lamentar, chorar, expressar minha fraqueza, minha indignação, até meu ódio, para ser dissipado, sob lamento do próprio ódio, porque a gente não quer sentir isso. Dessa dor profunda de ver gente maldosa ganhando espaço, proliferando influências, ampliando e reduzindo a nossa própria vida. São como vírus que nos limitam e isso angustia, mas eu quero dizer para você que Deus ouve você e produz paz, e produz consolo, e produz força para viver, e produz força para enfrentar com sabedoria, sem ingenuidade, sem infantilidade, pensando que pode enfrentar de qualquer jeito, porque não pode, não pode. Eu quero dizer que a gente pode e deve enfrentar o mal na sociedade, o mal nas relações interpessoais, mas o mal que sufoca, só Deus para nos livrar desse mal. E eu espero que você tenha o bom hábito de derramar a sua alma diante do Senhor, para ter o alívio,
diante de realidades tão duras que nós vivemos. E eu espero que Deus te dê sabedoria para selecionar as pessoas, para estabelecer boas relações, e que Deus te dê sabedoria para você não escolher modos de enfrentamento equivocados. Ao contrário, sabedoria para agir. E acima de tudo, que Deus seja o seu grande refúgio, maior amigo, paz para a alma diante das lutas da vida. Que Deus te abençoe, meu querido, e que guarde teu coração diante de tanta maldade, de tanta dor no mundo. Que haja alegria, paz e certeza que servimos a um Deus que nos acolhe, nos dá força para viver e até alegria diante das tristezas que nos circundam. Que Deus te encha do Espírito e te dê paz e alegria. Amém.